Seu nascimento nem foi em Jerusalém, né? Foi em Belém. E sua residência, os pais que foram escolhidos para Jesus, Maria e José, também não eram de Jerusalém, não viviam no centro nervoso, como se diz hoje, né? Centro nervoso. Vocês já viram como que o mercado ganhou esse ar assim de pessoal, né? Personalidade, né? O mercado está nervoso. O mercado está calmo. O mercado hoje está calmo, mas amanhã ele vai estar nervoso. O que é isso daí, senão a própria besta do Apocalipse, né? Mercado nervoso, o mercado ganhando esse ar assim da autoridade que recebeu do bicho. Então Jesus ele foi uma decepção assim para as pessoas, né? E ele foi Maria, sua mãe, de uma família bem humilde. O José também, morando em Nazaré, uma pequena vila. Dizem que tinha de 200 a 300 habitantes no máximo. E lá que Jesus, então, passa a sua infância, a sua mocidade. E quando ele começa o seu ministério, ele começa anunciando que o reino de Deus havia chegado. O reino de Deus chegou. Ele vai lá, vamos abrir aí em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, no comecinho do seu ministério. E ele vai lá para Nazaré, sua cidade, 4,16, né? Depois da tentação. E ele ensinava nas sinagogas, versículo 15, sendo glorificado por todos, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na congregação tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu sou esta pessoa a respeito de quem o profeta falou. E aí Jesus vai desenvolvendo a sua mensagem, a mensagem do reino de Deus, vai explicando quem ele é, qual é a natureza do seu reino, e ele vai, então, causando, assim, um verdadeiro rebuliço, né, na vida das pessoas. E mesmo depois dele ter passado 3 anos e pouco com aquele grupo dos mais próximos, dos discípulos que ele designou como apóstolos, e ele tendo passado pela morte e ressurreição, e antes dele retornar ao Pai, a gente percebe que eles ainda tinham uma certa expectativa em relação ao reino, né? Eles estavam lá reunidos, e diz assim, Atos 1,6, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Senhor, vai ser agora
aquela expectativa de que ele iria restaurar o reino, e Jesus falou, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, a natureza do reino de Deus é totalmente diferente, né? Então, nós precisamos entender nessa natureza do reino, né? O que é o reino de Deus que Jesus trouxe, né? Quais são os valores do reino de Deus? Quais são os valores do reino de Deus? E sempre, eu creio, ou passa pela mente da gente, e cadê o reino de prosperidade, né, que muitos esperavam? O reino de prosperidade que é pregado hoje largamente em muitas igrejas. Cadê a prosperidade? E é muito fácil a gente desviar o olhar de Jesus e olhar para as circunstâncias. E essa questão de olhar para aqueles que não têm o temor de Deus, que não estão nem aí com Deus, por que esse pessoal tem uma vida boa, prospera, eles roubam, eles fazem de tudo, e estão ricos e cada vez mais ricos, e muitos pensam, eu estou aqui, sou fiel a Jesus, tenho meu compromisso, sou leal, vivo uma vida séria e eu só levo paulada. Por quê? Esse problema, ele é antigo. Se a gente for lá para o Salmo 73, a gente vai ver que aconteceu isso na vida do Asaf, né? Que era um líder de louvor, né? Líder de louvor sempre é um cara bem espiritual, né? Mas olha o que aconteceu com o Asaf quando ele ficou olhando as circunstâncias, né? Ele tinha uma convicção, Asaf. Salmo 73, versículo 1. Ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa era a sua convicção. Ele não tinha dúvida de que Deus era bom, né? Ele não tinha dúvida de que Deus era bom para aqueles que tinham o coração limpo. Ele estava convicto disso, ele não tinha dúvida dessa verdade. Mas aí, olha o que aconteceu com ele. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E agora ele vai contar a experiência dele, né? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então a inveja tomou conta do coração dele, né? Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Saúde, né? Robustos. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E mais ainda, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Além de tudo isso, são violentos e soberbos, prepotentes, né? Coisa que o dinheiro faz para muita gente, né? Os olhos saltam-lhes da gordura e do coração brotam-lhes fantasias. Estão vendendo saúde, né? E o Chico falei, eu aqui na fila do SUS, esperando aqui 3 meses para ter uma consulta, né? Quando é rápido, né? De emergência. 3 meses é emergência. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com orgulho. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. E ainda criticam Deus e metem o pau em Deus. Né? E olha mais, olha o que acontece. Por isso, o seu povo, os seus admiradores, se voltam para eles e os tem por fonte de que bebe a largos goles. Ainda as pessoas admiram, né? Aplaudem, acho maravilhoso, né? E diz, como sabe Deus?
Acaso há conhecimento do Altíssimo? Você acha que, a pergunta dele, você acha que Deus está aí com isso? Quem é Deus? Será que Deus existe mesmo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Mais e mais, né? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, diz a Bíblia, né? Jamais dele se farta. Já viram que as pessoas sempre querem mais? Mais, mais, né? E aqueles sempre tranquilos. E aí ele volta para ele mesmo agora. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos à inocência. O que adianta ser honesto, ser justo, fazer um trabalho com dignidade, não enganar ninguém, não corromper ninguém, não ser corrompido por ninguém? É inútil. Ele chegou a essa conclusão, o Asaf. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. O cara levava bordoada cada manhã, todo dia, só pancada, pancada. Se eu pensar em falar tais coisas, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Então não pode nem falar isso, só em pensar em falar já estou mal. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então, essa questão aqui do Asaf, né, que ele começou a olhar para a prosperidade do perverso, falei, e eu estou aqui, o que eu ganho com isso? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, até que eu olhei a vida do ponto de vista de Deus, né? Santuário de Deus é a linguagem do Velho Testamento, né? Até que eu ganhei a perspectiva correta de Deus sobre essas pessoas. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Aí ele olhou na perspectiva e falou, não, espera aí, mas esse pessoal não está com nada não, né? Estão pisando em cima de sabão, né? Então, essa era a questão aqui do Asaf, e eu creio que também a igreja, na época que João escreveu o livro, recebeu a revelação, eu creio não, a igreja estava passando por sofrimentos terríveis, perseguição, vida dura, além das dificuldades normais da vida que todo mundo enfrenta, eles acrescentavam-se a isso o problema da perseguição. Além do trabalho que eles tinham que fazer, viver a vida deles, ter o seu ganha-pão, que já não é uma tarefa fácil, ainda vinha a perseguição. De repente, o gente era convocado para depor. E a pergunta era essa, quem é que é o seu senhor? César é o seu senhor? Domiciano é o seu senhor? É o seu Deus? Porque Domiciano foi o primeiro imperador, enquanto vivo, se declarar Deus. Se declarou Deus. E como Deus, ele exigia adoração. E aí o que acontecia? Além das lutas diárias, porque os crentes também estão sujeitos a todos os problemas desse mundo, as doenças, as tribulações, vamos dizer assim, normais da vida, do trabalho, dificuldade no trabalho, os relacionamentos e tudo mais, eles tinham esse outro problema enorme, que se fossem denunciados, ou se as circunstâncias exigissem, eles precisavam ir depor, e nessa circunstância ia pesar muito, porque eles não podiam abrir mão e dizer que Jesus é o Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor. Então, não era uma situação nada cômoda que eles estavam vivendo. E daí, como é que fica? E o nosso compromisso com Jesus? Será que Deus não vai fazer nada? E a gente viu que nas cartas que João enviou para as igrejas, revelação de Jesus,
muitos estavam fraquejando, estavam se deixando levar por isso. E aí o que Deus faz? Envia para o seu servo João a revelação de quem é, de fato, Jesus Cristo. Quem está no comando das coisas? É Domiciano que está no comando ou é o Senhor Jesus? Qual será o resultado final de tudo isso? E João, então, recebe a revelação, por isso Apocalipse é o livro da revelação de Jesus, porque eles precisavam ter uma confiança inabalável e uma convicção enorme sobre quem é, de fato, o Senhor Jesus e qual a natureza do reino de Jesus. Natureza do reino de Jesus. Porque se nós, diz Paulo, esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí João, então, escreve, mostrando Jesus, e Jesus mesmo dizendo: eu sou aquele que morreu, mas eu estou vivo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu fui aquele que ressuscitei dentre os mortos. E eu tenho o comando de todas as coisas. Então, eles precisavam receber isso da parte de João, e também precisavam entender muito bem, se já entendiam, mas reforçar qual é o conceito de reino que Jesus Cristo trouxe. Então, quando Jesus Cristo veio a este mundo, prometido lá, desde a queda, Gênesis 3,15, a promessa da vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente, e Jesus Cristo vem a este mundo na sua primeira vinda. Na sua primeira vinda, Jesus então disse: o reino de Deus chegou, conforme nós lemos, e começou a anunciar a mensagem do reino, de arrependimento dos pecados e fé no Senhor Jesus. Então Jesus vem e ele estabelece o seu reino, ou ele dá a partida, ele começa o seu reino, o anúncio do reino, o estabelecimento do seu reino. E o reino de Deus, ele está em andamento agora, está em andamento. E a maneira como nós temos entendido o livro do Apocalipse, pelo menos eu entendo assim, e estou baseado em alguns autores, pesquisadores da palavra de Deus, que o reino de Deus começou. Ele começou quando Jesus Cristo veio, e ele está em andamento, e ele vai se consumar quando Jesus Cristo voltar, quando Jesus vier a segunda vez. Então, eu não creio, por exemplo, que haverá depois da volta de Jesus um milênio literal de 1000 anos, conforme está em Apocalipse 20. Porque o reino de Deus ele está em andamento. Nós estamos no milênio agora, o período do reinado de Cristo. Do reinado de Cristo. Que nós não vemos ainda na sua totalidade, mas nós já temos as primícias do reino. Nós já somos pessoas do reino, nós já pertencemos ao reino do Senhor Jesus, que será consumado um dia na sua plenitude. Eu tenho falado aqui, então, da questão do que já estamos em Cristo, mas o reino ainda não está consumado, ele será consumado um dia. E enquanto nós estamos aqui, então, nós estamos sujeitos às dificuldades deste mundo. E além das dificuldades normais e naturais deste mundo, nós temos aquelas que são por causa do nosso compromisso com o Senhor Jesus. Então, há muitas pessoas que são ridicularizadas por causa disso. Imagino que hoje os nossos jovens passam muitas dificuldades, porque realmente é um desafio para eles declarar que eles creem em Jesus, não é? Tem aqui vários jovens declarar que creem em Jesus, que creem na palavra de Deus, num mundo em que Deus foi jogado fora e a palavra de Deus também. Então, você se declarar
numa classe, ou com seus amigos, ou que você crê no Senhor Jesus, a primeira coisa que você é taxado é que você é burrinho, né? Que você não tem inteligência suficiente para alcançar outros níveis. Então, são pressões. O que acontecia no Império Romano é uma coisa que acontece ao longo de toda a história, em circunstâncias diferentes, mas é a mesma pressão que nós recebemos. Então, eu e você, todos nós, recebemos a pressão de nos conformarmos com os padrões deste mundo. E é por isso, então, que nós precisamos nos lembrar sempre de qual é a natureza do reino de Deus. E hoje eu queria falar especificamente sobre, baseado aqui no Apocalipse, o conceito do reino de Deus sobre felicidade. Sobre felicidade. Segundo os valores do reino de Deus, quem é realmente a pessoa feliz? Porque essa é a mensagem que se ouve diariamente, né? A maioria das propagandas estão baseadas nesse conceito, né? Se você quiser ser feliz, você precisa ter o carro tal, né? Só que não fala que você vai se endividar tanto e vai ter que ficar 5 anos pagando, mas você está feliz, né? Está feliz porque tem o carro do... Mas, na medida que tem aquele carro dos sonhos, já passa 2 meses, já não é mais o do sonho, porque tem um sonho maior ainda, né? E aí vai, e a felicidade está sempre num lugar que você nunca alcança, então precisa de mais coisa, e você vai, então, buscando, as pessoas vão buscando e correndo atrás da tal da felicidade que nunca chega, né? Então, o que é que Deus pensa sobre isso? Baseado no livro do Apocalipse. Lembrando, então, que João está escrevendo para uma igreja que está debaixo de perseguição e que eles precisam ter muito bem fundamentado os conceitos de Deus. São 7 versículos, 7 textos aqui no Apocalipse que falam sobre a felicidade. Capítulo 1, versículo 3, vai acompanhando aí, né? Na NVI traduz por felizes, aqui na minha está traduzido por bem-aventurados. Bem-aventurado é muito mais do que ser feliz. Refere-se à situação favorável em que a pessoa em Cristo ela é colocada, né? Ela é colocada. As pessoas bem-aventuradas são as pessoas que têm um posicionamento diferente em relação a Deus. Então, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, veja o conceito aí de bem-aventurado ou de feliz. Aqueles que fazem o quê? Que ouvem as palavras e guardam. Guardar na Bíblia sempre tem a ideia de praticar. E praticam as coisas nela escritas. Felizes são aqueles que leem, ouvem e praticam as coisas nele escritas. Então, leem, ouvem e praticam, né? Não adianta apenas ouvir, apenas ler, apenas estudar, é preciso praticar. Então, essas pessoas são as pessoas que são bem-aventuradas, porque isso traz um gozo realmente muito grande para nós. A leitura da palavra, o ouvir a palavra, o colocar a palavra de Deus em prática, né? A outra bem-aventurança está no capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, vem esta revelação para João do céu, vê que João ele está, o seu livro está baseado nas visões que ele teve, nas vozes que ele ouviu, naquilo que ele viu. Então vem uma voz do céu dizendo, escreva, : felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois suas obras os seguirão.
Então, aqueles que morrem no Senhor são as pessoas felizes. Por quê? Elas estão livres de condenação, livres de condenação. O grande problema do ser humano é que ele está debaixo de condenação. Né? Ele está debaixo de condenação. Querendo ou não, ele está debaixo de condenação. A ira de Deus contra o pecado. Né? Por que é que Jesus morreu? Jesus morreu para nos tirar da condenação. Há pessoas que, às vezes, o evangelho é apresentado de tal maneira que as pessoas acham que elas estão fazendo um grande favor se elas aceitam Jesus. Né? Bobagem, não estão fazendo favor nenhum, é para você mesmo. Você está saindo da condenação, a condenação eterna, separação definitiva de Deus. Mas hoje o evangelho da prosperidade, o que é que diz? Né? Venha Jesus, você vai ficar rico, não é assim? Seus problemas acabaram. Né? Então, o grande lance da salvação é ficar livre da condenação, e a condenação eterna. Porque a vida aqui ela é muito passageira, ela passa rapidinho. Eu já estou com 74 anos, já estou pela boa. Né? O secretário já está meio passado. Já. Então, veja. Né? Então, felizes aqueles que morrem no Senhor, descansarão das suas fadigas e as suas obras seguirão. Quando falamos do novo céu e nova terra, haverá uma continuidade, sim. Agora, aqueles que não morrem no Senhor, não têm expectativa nenhuma de vida, nenhuma. Mas, geralmente, as pessoas não pensam nisso, né? Você sabe por que não pensam? Porque o dragão, a antiga serpente, o diabo, cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam essas verdades. É incrível como que pessoas inteligentes, brilhantes, com doutorado, mestrado, pós-doutorado, pós, não entendem isso. Eu não consigo entender isso. Por quê? Eu consigo, sim. Tem que ter a revelação do Espírito de Deus, senão não entende. Agora o diabo cega, viu? Por isso que o evangelho precisa ser anunciado. Então, aqueles que morrem no Senhor, esses são felizes, porque estão livres de condenação. Livres de condenação. Romanos 8:1, que é que diz? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E cantamos aqui que nada pode nos separar do amor de Deus. 16:15, a outra bem-aventurança. Eis que venho como ladrão. Jesus falando, né? Não é que ele é ladrão, né? Está vendo aqui? O ladrão vai falar, tá bom, Jesus também é ladrão, vem como semelhante ao ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e nem seja vista a sua vergonha. Vir como ladrão é que ele vem de repente, quando ninguém espera. Quando você está distraído, o ladrão chega. Né? Essa aqui é a ideia. Né? Então, quem é a pessoa feliz? Aquele que permanece vigilante, conserva as suas vestes para que não esteja nu. Que a sua vida esteja em ordem. Né? Que a sua vida esteja em ordem. Que todas as pendências estejam acertadas. Todas as pendências estejam acertadas. Então, esse é feliz. Agora, aquele que não estiver vigilante, vai ser um dia terrível, conforme o livro do Apocalipse descreve isso várias vezes. Né? 19:9. E o anjo me disse, nova revelação que ele recebe. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus.
Jesus é apresentado como cordeiro no livro do Apocalipse, e é a noiva de Jesus, é a igreja, e haverá um banquete de casamento entre o cordeiro e a noiva. E feliz aquele que é convidado para participar desse banquete. Geralmente a gente gosta de receber convite, né, para uma festa, né? Geralmente, né? Então, feliz aquele que é convidado. Você é um convidado para participar do banquete, da festa de casamento do Cordeiro com a noiva, a sua igreja, a noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. A primeira ressurreição. A primeira ressurreição é quando você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo. Vamos dar uma olhada em Colossenses, que Paulo explica esse negócio para nós. Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja que há a concordância aqui, né, entre Paulo e lá no Apocalipse. Quem está sentado no trono? Deus. Quem está à direita? O Cordeiro, aquele que foi achado digno de abrir os selos, o livro da história. Então, se você foi ressuscitado, quem foi ressuscitado é porque estava morto, não é? Ou não? Você não pode ressuscitar um vivo. Já está vivo, então só pode ressuscitar morto. Então, felizes aqueles que participam da primeira ressurreição, né? A segunda morte não tem poder sobre eles. A primeira tem, vai morrer, mas a segunda não. Vamos olhar para Efésios capítulo 2. Ele vos deu, 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa situação da pessoa sem Jesus, morta nos seus pecados. E como que vive? O morto vive a vida de morto, né? Morto é morto, vive a vida de morto. Qual é a vida do morto? E vocês andaram no pecado, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, veja que ele está falando aqui que há um espírito que age no mundo, né? Há um espírito que age no mundo, comandado pelo príncipe da potestade do ar, que é o próprio diabo. Então, é assim que as pessoas vivem, vão vivendo a sua vida, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, conforme está no versículo 3, né? Fazendo aquilo que a carne determina, a sua natureza pecaminosa, e estavam na situação de ser filho da ira de Deus, aquilo que eu falei, que todos estão debaixo da ira de Deus, e Deus quer tirar. Então, essa era a situação dessas pessoas. Agora, olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele fez o quê? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Veja então que estávamos mortos, mas nós somos ressuscitados pelo poder de Deus. O mesmo poder de Deus, segundo Paulo, que atuou em Jesus quando ele estava no túmulo e tirou ele dentre os mortos, é esse mesmo poder que age em nós, nos tira da morte para a vida. Então somos ressuscitados. Somos ressuscitados. E temos agora o quê? Fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É pouca coisa isso? Não. É muita coisa. Por isso que ele diz esta questão: felizes os que participam da primeira ressurreição. Porque se você não nascer de novo, você não vai ter outra chance. Essa história de que morreu, depois vai fazer isso, vai fazer aquilo, e faz mais não sei o que lá, bobagem. A situação da pessoa está definida enquanto está aqui. Tem que morrer em Cristo. Que se morrer sem Cristo, vai estar sem Cristo para o resto da vida. Se é que é vida, vai. Para o resto da morte. Então. E aqui veio o engano, né? Veio o engano de interceder pelos mortos, de fazer isso, de fazer aquilo, né? Faz um monte de coisa, né? Bobagem, gente. É só Jesus. E você tem que tomar a decisão aqui e agora. Depois que você morrer, depois que eu morrer, a única garantia que nós temos é Deus. E nada mais, e ninguém mais. Por mais que a sua esposa ame você, e eu sei que ela ama bastante, ela não poderá fazer nada mais por você. Certo? E esses que são felizes, porque a segunda morte não tem poder, são sacerdotes de Deus e reinarão com Ele durante 1000 anos. Nós vemos aqui em Efésios que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já reinamos com Cristo. Certo? Nós já reinamos com Cristo. Vocês estão me olhando com essa cara por quê? Dá um sinal de aprovação aí, pelo menos. Faz um sorrisinho, uma coisa qualquer, né? Que dureza, né? Falei que já reinamos com Cristo, vocês ficam me olhando assim. Né? Fala um glória a Deus aí. Ô, glória! Eita vida, viu? Como que é duro para falar um glória a Deus, hein? Você está reinando com o capeta e ele está feliz, pulando, gritando, né? E nós estamos reinando com Cristo, estamos aí assim, pastor, será que é, pastor, né? Alguém disse que aqueles que não são salvos, eles estão caminhando para o inferno como se tivessem ido para o céu. E os salvos estão caminhando para o céu como se tivessem ido para o inferno. Tristes, carrancudos. Né? Que coisa, né? Toma uma água, vai. Então, reinarão com ele 1000 anos. Quais são esses 1000 anos? É o reinado aqui de Jesus, aqui neste mundo, e depois por toda a eternidade. São felizes essas pessoas? Quem era feliz? Era o Domiciano? Aparentemente, só na aparência. Quem é Domiciano? Quem fala em Domiciano? Outro dia a Maria falou que passou uma reportagem sobre ele, mostrou o túmulo, né? É interessante que o homem tem essa sede de ser imortal,
As pirâmides do Egito mostram isso, não é? Ou aqueles... Globo Repórter, né? Tem um... Não lembro o nome dele agora, porque o nome de chinês é difícil, é tudo igual. Mas um imperador, assim, antes de Cristo, da China, que fez grandes coisas para a China, talvez você possa até ver o nome do camarada. Ele tinha... O desejo dele era ser imortal. E aí ele preparou tudo para não morrer. Só que parece que o médico dele, da época, não tinha tanto conhecimento e foi dando uns remédios para ele que matou ele com 50 e poucos anos. Sede de ser imortal, de ser Deus, né? De ser como os deuses, né? Já estamos reinando com Cristo e vamos continuar reinando com Ele, né? Ô, glória, agora valeu, agora valeu, agora valeu. 22:7. Um glória de vez em quando é bom, viu, gente? Um amém, um glória é bom, né? 22:7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está repetindo aquele que já foi dito lá em cima, né? Eis que veio em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia. Então, há uma felicidade em guardar, praticar a palavra. Há um contentamento, não é um contentamento? Não sei se isso acontece com você, quando você está lendo a Bíblia, ouvindo, dá uma alegria, uma coisa interior gostosa, né? E também a prática da palavra faz isso, né? É bom a gente ter comportamentos e atitudes que refletem os valores da palavra de Deus. Demonstrar carinho pela sua esposa é uma coisa boa, maridos? Então vamos fazer, né? Se é bom, faz. Certo? Os filhos, respeitar os pais, obedecer aos pais. Dá um prazer, um gozo, um contentamento, uma sensação de felicidade. Não é assim? Eu acho que é. 22:14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eles são felizes. Lavam as vestes no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Então, são valores do reino, né? Você é feliz por quê? Porque você está livre de condenação, porque você tem uma nova vida, porque você tem a garantia da vida eterna, porque você participa daquela multidão dos remidos, aqui no livro do Apocalipse, a multidão dos remidos, cantando cânticos de louvor e adoração a Deus. Somos felizes por quê? Porque aqui, já nesta vida, nós podemos cantar a Deus, louvar a Deus e viver para Deus. Felizes porque fazemos parte desta multidão de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os quatro viventes, e os seres viventes,
e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Então, estamos felizes porque podemos participar desta multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas que estarão lá diante do Cordeiro. Diante do Cordeiro. Compara-se com a felicidade ilusória e passageira deste mundo? As coisas deste mundo, enquanto estamos aqui, nós precisamos delas e vamos usá-las, né? Precisamos de casa, de roupa, de um carro para andar, mas não é aí que está a nossa felicidade. Se depender, se for só isso, é muito pouco, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Seremos os mais infelizes de todos os homens, diz Paulo. Mas nós temos algo muito superior. Muito superior. Já estamos reinando com Cristo. Mas quando Ele voltar, reinaremos por toda a eternidade. Estaremos com Ele. Isto é a felicidade que o livro do Apocalipse apresenta para nós. Ali fala de todas as tribos, línguas, povos e raças, né? Eu sempre conto para vocês aqui a minha experiência, né, de salvação. Fui criado na roça, no meio lá de um ambiente de assombrações, mula manca, mula não sei o quê, saci, vulto para lá e vulto para cá, né? Benzedeiras e tantas coisas mais. Mas, pela providência de Deus, um tio do meu pai se converteu. Eu nem era nascido ainda, ele se converteu. E ele foi lá por aqueles sítios e roças, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E ele tinha um cantorzinho chamado Cantor Cristão, né? Você conheceu o Cantor Cristão, né, irmão? Você tinha um. Ismael também tinha um cantorzinho cristão, Ismael? Tinha. Tem até hoje. E ele levava aquele cantorzinho cristão e ele ensinou vários hinos. E no meio dessa escuridão toda que eu vivia e a minha família, geralmente à noite, depois do trabalho da roça, da janta, antes de dormir, com a luzinha do lampião, o pessoal sentava ali em volta da mesa e cantava alguns hinos. E aquilo era uma coisa tão suave para o meu coração. Eu era um garoto, tinha 5, 6 anos. Por isso que é importante as nossas crianças estarem aqui, viu, gente? Aparentemente eu não estava nem aí, mas eu ficava ali, brincando, ali, ouvindo. E aquela mensagem foi penetrando na minha vida. Então, pela graça de Deus, Ele me incluiu entre os povos, línguas e raças, porque eu tinha tudo para não conhecer Jesus. Mas Deus me pegou lá. Por isso, um dos meus preferidos, qual é, Tiago? Não sei, porque o amor de Deus a mim se revelou. Mas eu sei em quem tenho crido. Deus achou por bem se revelar e me incluir aqui na lista das pessoas felizes, daqueles que estão do lado do Cordeiro e não do lado da besta. Pela graça e misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. E vamos cantar, a não ser porque o amor de Deus a mim se revelou, né? Por que razão Ele me resgatou? Ele quis fazer isso, né? Ele quis fazer isso.